turminha do quarto ano, vamos para mais uma aula agora de matemática, tá? A gente vai entrar no último capítulo do livro 1, que vai tratar sobre direção. E observa a imagem aí, a gente tem, várias setinhas, só que elas estão em direções diferentes. Então, ó, eu tenho uma que vai estar mostrando a direção da cidade do Rio, outra, ó, da de Sydney, outra de Paris, outra de Nova York e outra de Londres, só que elas estão, ó, em direções diferentes. Nós vimos nas aulas anteriores as retas, não foi? Paralelas e transversais. E aí, através do uso, desse conhecimento, a gente vai aplicar agora na direção. Vamos aprender, tá? No início do capítulo, ele apresenta aí uma imagem para vocês. Quando nós vimos retas, nós trabalhamos sobre a questão das ruas, que tem ruas que são paralelas e ruas que elas vão ser transversais, ou perpendiculares ou oblíquas, tá? Nesse caso aqui, ele diz o seguinte, ó, a legenda diz: siga reto por 150 metros, depois vire à direita, tá? Então ele manda, ó, isso é um GPS. E ele diz, ó, siga reto. E aí ele está seguindo reto com o carro. Depois ele vai virar à direita até chegar ao ponto. Então, a direção que a gente vai estudar agora, para onde se deve ir, a gente tem que também ter aprendido a questão de direita e esquerda, tá? Que é o que nós vamos estudar. Vejam que aqui no caso, ó, ele tem, ó, linhas retas, tá? Até chegar ao ponto. Vamos lá. Para a gente iniciar esse ponto aí, esse conteúdo, a gente precisa lembrar o que seria uma fração. Vocês precisam aprender. O que seria uma fração, É a representação de como foi dividido, em quantas partes foi dividido algo. Isso é a fração. Vocês já sabem, ó, que eu tenho lá a representação da minha fração. Vamos lá. Olha a figura A, eu tenho um triângulo, certo? Esse triângulo foi dividido em quantas partes? 2 partes. E o número 1 em cima. Por quê, ó? Eu tenho um triângulo dividido em 2, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Isso é da figura A. Vamos para a figura B. Eu tenho aí um quadrado e eu tenho que contar quantas partes é dividido esse quadrado. Então, eu tenho um quadrado. Vamos contar em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse quadrado, ó, um quadrado dividido em 8, 1/8. Agora, eu tenho um círculo. Esse círculo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, ó, figura C, eu tenho um círculo dividido em 4 partes. Na figura D, eu tenho, ó, uma figura dividida em quantas partes? 2 partes, tá? E na figura E, eu tenho, olha só, vamos lá. Essa figura, ó, uma figura só, foi dividida em quantas partes? Então, 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, estão lembrados? Ou seja, o que é que eu mostrei aqui? Eu mostrei em quantas partes foi dividido, ó, cada objeto, tá? Aqui. Ou eu poderia falar o seguinte, eu posso fazer essa fração representando a questão das partes divididas, ou posso fazer uma fração sobre quantas partes foi pintada, tá? Então, ó, essa fração aqui representou o quê? As partes divididas. Vejam. Na A, eu tenho, ó, uma parte que foi dividida em 2. A B, eu tenho uma figura que foi dividida em 8, ó, 8 partes. C, uma figura dividida em 4. D, uma figura dividida em 2. E a E, uma figura dividida em 4. Isso seria fração, tá? Quando eu estou falando da divisão das partes. Eu posso analisar essas figuras, professoras, de outra forma? Pode. Como? Analisando a questão das partes que foram pintadas, tá? Então, vamos lá. Se eu falar agora assim, gente, vamos fazer as frações das partes que foram pintadas de cada figura? Então, como é que faria essa fração? Eu sei que a fração, ó,
dessa daqui, de dividir as partes, dá uma em duas partes. Mas se eu falasse assim, ó, quantas partes foram pintadas como é que ficaria? Então, eu posso colocar o quê? Que uma também, ó, falando de pintadas, em duas foram pintadas, tá? Na letra B, a letra B, eu sei que, ó, eu tenho o quadrado, né? Um quadrado dividido em 8 partes. Se eu falar agora da questão das partes pintadas, o que é que eu poderia colocar? Eu posso contar quantas partes foram pintadas aí? 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco aqui 4 partes foram pintadas. De quantas partes? Ao todo, quantas partes eu tenho aqui? 8, não é isso? Então, 4 partes foram pintadas de 8, tá? Isso já é outra fração. Olha a C, ó. Eu tenho a C, uma figura dividida em 4. Agora, falando em partes pintadas, eu tenho quantas partes pintadas? 2 partes pintadas. De quantas? De 4 partes, tá vendo? Isso já é outro estilo de fração. E a D, ó. A D eu tenho uma figura dividida em 2. Quantas partes foram pintadas na D? 2. De quantas partes ao total? De 2, tá? Na letra E, vamos lá. Letra E eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, eu tenho uma figura com 4 partes, tá? Quantas partes foram pintadas lá na letra E? Apenas uma. Então, foi pintada uma de 4 partes. Isso aí é exemplos de fração, tá? Então, veja. Aqui na primeira, eu fiz uma fração em relação às partes que essa figura foi dividida. Então, eu tenho uma figura dividida em 2. Depois, eu fiz uma fração falando agora da questão de quantas partes foram pintadas. Então, eu tenho, ó, uma parte foi pintada de 2. Olha a letra B. A letra B, eu tenho uma figura dividida em 8 partes. Aí, quando eu fui analisar a questão de quantas partes foram pintadas, eu vi o seguinte, que 4 partes foram pintadas de 8, tá? Então, veja aí que dependendo da análise que eu vou fazer lá da minha figura, do meu objeto, para eu realizar uma fração, depende daquilo que eu estou falando, tá? Eu tenho, ó, 2 frações diferentes, porque aqui eu falei de quanto algo foi dividido, e aqui eu estou falando da questão das partes pintadas. Se fosse uma pizza, vamos lá. Digamos que eu tenho uma pizza, né? Com 12 fatias. Ó, 12 fatias. E eu disse, olha, eu comi dessas 12 fatias, 4 fatias. E se eu dissesse assim, faça uma fração referente à quantidade de fatias que eu comi, como é que você iria fazer? Você iria dizer, ó, que foram comidas 4 fatias de 12. Tudo bem? Ah, então fazer outra fração ainda sobre pizza, mas falando de como ela foi dividida, tá? Aqui eu falei de quanto eu comi, ó. Tinha 12 fatias e eu comi apenas 4, tá? Comi pouquinho, não foi? E agora eu tô falando da questão de quanto ela foi dividida. Como é que eu posso fazer? Eu digo, olha, foi uma pizza dividida em 12 partes. Veja, a fração mudou de acordo, né, com aquilo que eu estou perguntando, tá? Então, você tem que lembrar disso, tá? Só para vocês lembrarem um pouquinho sobre fração. Olha a outra aí, ó. Eu tenho aqui na minha primeira figura, tá? Ó, essa figura aqui foi dividida em 9 partes. Quantas partes foram pintadas? 2, ou seja, 2 partes foram pintadas de 9, ok? Aqui, vejam, o 6 representa a quantidade de partes que ela foi dividida. Quanto eu pintei nessas 6 partes? 2. Aqui, ó, eu tenho 4 partes, dividi essa figura em 4 partes e eu pintei apenas 2, tá? E aqui eu dividi essa figura em 3 partes e pintei apenas 2 partes. Essa questão aí da fração é só para vocês lembrarem, para a gente entrar na direção, tá? E aí, ó, a gente vai trabalhar primeiro a questão de giros, tá?
Então vamos lá, ó. Os giros, ele vai te dar agora nesse capítulo por fração, por isso que a gente teve que ver. Primeiro a gente tem que analisar o seguinte, que os giros que a gente vai ver vai ser sempre, ó, uma circunferência, ó, que será circular, tá? Um círculo. Então, quando você dá um giro, qual seria a forma geométrica que iria formar? Um círculo, não é isso? Ó, girei, estou formando um círculo. Não seria um quadrado, seria? Não, seria um círculo. Então, toda vez que a gente for falar de giros, você tem que imaginar que o seu corpo está fazendo um círculo, tá? Porque trabalhar a direção, a gente vai trabalhar giros. E esses giros, ele vai te mandar fazer de acordo com a fração. Tá, tia? E como é que alguém vai me dizer assim, olha, dê um giro com essa fração aqui. Dê um giro com essa fração aqui de 1/4, né? Que é 1/4. Como é que eu vou dar esse giro? Que direção eu vou? Lembra só o seguinte, que sempre que a gente vai girar, a gente gira, né, ó, nessa direção, tá? A gente sai com o ombro, ó, direito em relação à esquerda. Então, você tem que lembrar isso. Às vezes, ele vai te dar a direção do giro. Ah, gira 1/4 para a direita ou gira 1/4 para a esquerda. Antes, vamos ver como é que eu dou giro. Como é que eu dou um giro de 1/4? Tia, não sei como é que eu vou dar esse giro de 1/4. É fácil. É só você imaginar o seguinte, que é um círculo, tá? E aí, ó, esse círculo, são quantos círculos? 1, dividido em quantas partes? 4. Esse círculo vai estar dividido assim. E olha só, eu giro para cá, ó, 1/4. Ou seja, eu girei todo o meu círculo, tá? Porque são 4 partes, ó. Se eu inicio daqui, ó, então, ó, meu giro vai chegar até aqui, tá? Então, esse é um giro de 1/4, tudo bem? O giro de 1/3, novamente, você vai imaginar, ó, o círculo dividido lá em 4 partes. Lembra que a base vai ser dividida em 4 partes. E como é, ó, 1/3, que vai ser 1 dividido em 3 partes, você lembra, ó, qual é a terceira parte? Se eu começo daqui, ó, então eu giro daqui 1, 2, 3. Ó o meu giro, tá? 1/3. Ou seja, ó, se eu tô aqui, ó, 1, 2, 3. Giro de 1/3, tá? Giro de, ó, aqui vai ser metade. Novamente, meu círculo vai estar dividido em 4 partes, tá? Então, eu inicio aqui, ó. Metade vai sair 1, 2. 1, 2. Então, eu tô aqui, ó. 1, 2. Meu giro. Tudo certo? Então, esses são os giros. Você tem que sempre lembrar na cabeça de um círculo dividido em 4 partes, tá? Aqui, de 1/5 é porque esse círculo estava dividido em 5 partes. Mas a base vai ser sempre essa. Um círculo dividido em 4 partes. E aí, quando ele manda a fração, ó, você tem que lembrar desse círculo. E se ele diz 1/3, que vai ser 1 em 3 partes, você tem que contar 3 partes do círculo. Ó, 1, 2, 3. Então, ó, saio daqui sempre de frente. 1, 2, 3. 1/3, tá? E aí, a gente viu os giros, a gente vai para agora direção. Inicia primeiro, a gente vai iniciar com um exemplo, tá? O exemplo aí vai ser 2 meninas, a Alice e a Laura, né? Elas vão brincar, olha só, na página 126. Alice e Laura gostam muito de brincar na pracinha que fica em frente à farmácia. Lá, dentre muitas brincadeiras, a preferência delas é a de robô humano. Elas brincam de robô humano no quadriculado que está pintado no centro da pracinha. A tarefa é comandar a amiga de uma ponta a outra do quadriculado. No entanto, o robô humano só pode andar para a frente ou girar para a direita ou para a esquerda. E a comandante não pode pisar no quadriculado, tá? E aí, ó, quem vai comandar é a Alice para Laura, tá? Nesse caso do robô humano, ele falou aí, ela vai usar um quadriculado. Foi.
E ele vai estar dividido em vários quadradinhos, tá? Nesse caso aí, ó, cada quadradinho é como se fosse um passo, tá? E ele não vai entrar dentro do quadrado, ele vai estar aqui, ó, nessa ponta, tá? Nos cruzamentos. Então, se a Laura andasse 2 passos, então ela 1, 2, tá certo? Então, vai estar aqui dentro, nesse cruzamento das retas, tá? Aí ela vai dizer, ó, a posição inicial é essa aqui, tá? E a posição final é essa, no caso do giro, tá? Vamos lá o que a Alice vai dizer para lá. Ela vai dizer, ó, primeiro ande 2 passos para frente. Então, a Laura tem que dar 2 passos. 1, 2. Ela vai sair, ó, 1, 2, tá? Olha só, deu os 2 pontos, não foi isso? Agora ele diz assim, ó, agora gire 1/4 de volta para a direita. A gente precisa lembrar lá do círculo, né, que a gente fez, ó. Então, ela precisa fazer o seu giro, tá? Pra cá. Se ela vai fazer esse giro, ó, ora, onde ela para? Pra lá, tá? Então, olha só, ela girou. E parou de frente, não foi? Ou de costas, na verdade, para a posição que ela estava. Então, ó, ela girou uma vez e 4 partes. Ó, ela estava virada para frente e girou para cá. Tá? Então, ó, agora ande 3 passos para frente. Então, ó, ela girou, ela estava aqui, deu 2 passos, girou 1/4. Então, de 4 partes, ela girou uma parte. Girou. Agora, ela vai dar 3 passos para frente. 1, 2, 3. Lembrando que é lá nos cruzamentos, ó. De novo, ela andou 3 passos, onde ela parou. Agora ela diz, gire 1/4 de volta para a direita. De novo, ó. Um círculo dividido em 4, ela vai andar 1/4. De 4 partes, ela vai andar 1. Então, ó, ela volta. Ou seja, ó para onde ela tá? Para frente agora. E agora, olha só. Então, se ela estava voltando, se ela estava assim, ela deu 1/4 de volta, ó, pra cá, ficou pra frente, tá? E aí ela diz, ó, dê 3 passos pra frente. 1, 2, 3. Onde é que ela vai parar? Ela vai sair. Pronto, ela chegou aonde ela queria. Então, observa. Ela usou o giro, ela usou a direção de esquerda, direita e frente, tá? Então, você tem que sempre analisar isso. Foi a direção que a Alice deu para a Laura seguir, tá? Mão na massa. Vamos lá colocar a mão na massa. Muito fácil. Página 127, tá? Na página 127, a gente vai brincar de novo dessa do robô humano, dando um comando, tá? Olha só. O comando aí da página 127, ele vai dizer, olha, que você deve observar a posição da menina e considerar que ela sairá do ponto marcado X, ó, e que cada passo conta como o lado de um quadrinho. Então, ó, esse, como eu já tinha falado, cada, ó, extremidade aqui, cruzamento dessas linhas, vai contar como um passo que ela está dando, tá? E aí você deve colocar como ela deve fazer, não é? As comandas para ela seguir. Então, como é a primeira comanda aí? Um passo para frente, né? Então, vamos lá. Primeira comanda, coloca aí, um passo para frente. Segunda comanda, olha só. Ela estava aqui, ela parou aqui. O que é que ela deve fazer, ó? Ela tá assim, né? Deu um passo. O que é que ela deve fazer para virar para lá? Né? Para ficar assim de costas. Ela deve dar o quê? 1/4, né, de giro, ó. Ou seja, ela girou uma parte de 4, ó. Então, vamos lá, ó. Gire 1/4 para onde? Para a esquerda. Vamos lá. Ela chegou? Não, né? Ela agora vai, ó. Depois que ela girou, ela deu, ó,
um passo, ela girou um quarto, ela tá aqui. O que é que ela tá fazendo? Dando 2 passos, né? 2 passos para frente. E agora? O que é que ela deve fazer, ó? Se ela tá aqui, ela tem que ir para lá. Que giro é esse, ó? Um giro de um quarto, né? No caso agora à direita, né? Então, ó, gire um quarto à direita. Ou seja, ela deu um giro de 4 passos. E agora o que é que ela faz aqui, ó? Ela continua dando 2 passos para frente, né? E para finalizar, o que é que ela tem que fazer ainda? Ela tem que dar outro giro, né? Ó, ela tá aqui, ela deu 2 passos, ó, chegou aqui. Então ela precisa virar para lá. Ela vai dar um giro de um quarto à esquerda. Agora, o que é que ela deve fazer depois de girar um quarto? Dar 2 passos para frente, né? E agora, para finalizar, olha só, já finalizando, né, ó. Ela deu 2 passos para frente, ela precisa estar assim, ó, ela precisa virar para lá. O que é que ela deve fazer? Girar um quarto à direita. Não dá para colocar aqui, mas escreve aí. Gire um quarto à direita, tá? Depois que ela estava assim, que ela girou um quarto, para chegar, o que é que ela precisa fazer? Dar um passo para frente. E aí ela finalizou, ela chegou, tá? Questão 2. A questão 2, tá? Ela vai dizer, olha, você será o robô humano. Comece no ponto destacado em X, em vermelho, e obedeça a posição indicada. Depois siga as ordens e trace o caminho percorrido na malha quadricular a seguir. Então, ela vai te dar aí a malha, tá? Ó, e vai estar te pedindo para você fazer. Vou fazendo aqui, ó, com a direção da minha canetinha e você vai fazendo também. Primeiro comando, ele diz, ande 2 passos para frente. Então, vamos lá, 2 passos para frente. Você sai daqui, ó, 1, 2. Gire um quarto de volta para a esquerda, né? Para cá, ó. Então, girou para cá, ela vai ficar aqui de frente para lá. Ande 3 passos para frente. 1, 2, 3. Ande 2 passos para trás. 1, 2. Então, onde ela parou? Aqui de volta, tá? Tati, eu vou passar a linha por cima, não. Você passa assim de ladinho, ó. No que ela dá de volta, você passa assim na lateral, ó. Para mostrar que ela deu uma volta e termina aqui, ok? Esse foi o passo que essa mocinha aqui seguiu no robô humano. Agora, conversa vai, conversa vem. Página 128, vamos lá. Ó, vai falar de giro, tá? E aí, ó, página 128. Ele vai estar te dando aí, não é? Uma circunferência, um círculo, dividido em algumas partes, tá? Então, vamos ver quantas partes ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Bom, ele diz assim, você deve ter observado que no robô humano fizemos giros de um quarto, né? De volta. Aí ele te pergunta, como seria o giro de metade, volta, ou de 1/8? E aí ele vai te perguntar, observe uma roleta dividida em 8 partes e a seta da sua posição inicial. Então, ó, a roleta está aqui, a seta está para cima. Vamos lá. Observe a seguir os giros da seta na roleta. Considere que sempre partimos da posição inicial da seta. Então, vamos lá. Ó, na primeira seta aí, que é ainda da página 128, ele diz, ó, se a seta da roleta girar, ó, metade, né, de volta à direita, ficará. Tá, ó, a roleta está dividida em 8, não é isso? Ok. O ponto inicial é aqui. Ela está dizendo que ela tem que girar metade. Quanto é metade da roleta? Você já sabe. Se aqui é o meio, ó, divida aí, ó, que aqui seria o meio da roleta, então ela vai girar, ó, até aqui, tá? É como mostra o
desenho. Aí ele diz, ó, se a seta da roleta girar 1/4 de volta à direita, tá? O que vai ser aí, no caso, 1/4? Como é que vai ser, professor? Se aí ele está dividido em 8, eu vou girar assim, 1, 2, 3, 4? Mas como assim? Se eu girar até aqui no 4, vai ser a mesma coisa desse aqui, ó, que girou metade. Você vai ter que lembrar do que eu falei, que sempre a minha base vai ser aquela, ó, que vai ser dividida em quanto? Em 4 partes. Então imagina, você tem que visualizar que essa roleta ela está dividida em 4. Então se ela vai, ó, girar 1/4, né, ó, ela vai girar metade, ela vai girar uma parte que foi dividida em 4. Por isso que ela gira até aqui, tá? Mas lembrando, ó, que essa roleta ela tem 8 partes. Mas eu visualizo que é aqui, ó, tem 4 partes, que é a minha base da roleta. Se a seta da roleta girar, ó, 3/4 de volta à direita, tá, professora? 3/4, e aí? Novamente você vai ter que lembrar da que eu falei, que é a base, né? Que é o círculo dividido em 4 partes, ó. Dividido em 4 partes. Se ele gira, ó, 3/4, ele vai girar 3 partes e 4 partes. Então, 1, 2, 3, vai parar aqui, ó. Tá? Se a seta da roleta girar 1/8 de volta à direita. 1/8, ele tá dizendo que algo foi dividido em 8 e girou só 1. Olha aqui, só girou até aqui, tá? Então, veja, eu tenho que analisar aqui as partes de como está sendo dividida a minha circunferência, tá? Tem que lembrar disso. E aí, ó, mão na massa da página 129 e 130, tá? Vamos realizar. Ela vai mostrar na página 129, olha, uma roleta aí, né? No caso, com crianças que elas estão brincando. Ó, a Laura está no meio, a Laura está de olhos vendados e tem aí os seus amigos ao redor dela. E a Laura, ela parou, né? De frente para quem, ó? Para Ana, tá? Primeiro vamos entender o seguinte. Essa circunferência foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, ela está dividida em 8. Tá. Agora, vamos para a questão A, né? Número 1, questão A. Para ficar de frente para Alice, o que a Laura deve fazer? Então, vamos lá. O que a Laura deve fazer? Ela está de frente para Ana. Para ela virar aqui para Alice, ó, que está aqui. Como é que ela faz? Ela vai girar quantas vezes? Ela vai girar uma vez para a direita, né? Então, uma vez para a direita. Em fração, como é que coloca aí, ó? Você coloca, ó, gire 1/8, porque está dividida em 8 partes e ela vai girar só uma parte dessas 8. Agora eu tenho que dizer, ela vai girar para a direita ou para a esquerda? A direita, tá? Então, a letra A, ela vai mandar a Laura girar, ó, para ela cair aqui onde está a Alice, tá? Então, ela girou de 8 partes, ela girou só uma para ficar de frente para Alice. B. Se Laura deseja ficar de frente para Carlos, o que deve fazer? Cadê o Carlos? Olha aqui, ó. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai girar quantas vezes para chegar no Carlos? Então, ela vai, ó, gire. Quantas vezes? Eu sei que tem 8 partes, ela vai girar 2 vezes, ó. 1, 2, ou seja, gire 2, tá? A que direção? Direita. Então, ó, porque a roleta lá está dividida em 8 e dessas 8 ela girou 2 vezes para a direita. C. Se Laura girar, ó, metade agora, né, representado por essa fração, para a direita, quem ficará à frente dela? Então, ó, ela vai girar para a direita. Então, ó, Laura está aqui, tá? E ela, olha só, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que girar, né? Então, ó, ela estava de frente para a Ana e ela tem que girar, ó, metade. A gente tem que lembrar do que eu expliquei aqui, ó, nesse ciclo. Que aqui ele também mandou girar metade. Então, metade, ó, onde vai parar?
a minha base do círculo sempre vai ser dividida em 4. Então, a metade, ó, vai ser sempre aqui. Quem é que vai estar aqui? Lá, naquela roleta. Ó. Vai ser o Mateus, tá? Então, ó, se eu dividir aqui em 4, ó, a Laura vai parar no Mateus, tá? Então, vamos lá. E agora, ó, e se girar, ó, de novo para a esquerda? Então, ela girou para a direita e para a esquerda. Se ela girar aqui para a esquerda, ela tá aqui, ó, parou aqui no Mateus. Se ela vem para cá, ó, metade, quem é que vai? De novo o Mateus, porque ele sempre vai estar aqui no meio, né, no centro. Então, nos dois vai ser, na C vai ser Mateus e na D também vai ser Mateus. Aí diz assim, se Laura der um giro de 1/8 de volta para a esquerda, quem ficará na frente dela? Então, ó, ela tá aqui, então ela vai dar de 1/8, tá? Quem é que vai ficar? Quem vai ficar agora, tá? De frente para ela. Qual é o sentido? Para a esquerda, não é? Então, ó, 1/8 aqui para a esquerda. Ela tá de frente para a Ana. Se ela volta aqui só uma parte, que é 1/8, porque 1/8, ela girou uma parte de 8. Se ela volta para cá, quem é que fica? Mariana, tá? F, para ficar de frente para Beto, quanto Laura deve girar? Então, ó, cadê o Beto? Beto tá aqui. Digamos que ela ainda continua de frente para a Ana, tá? Quanto é que ela deve girar? 1, 2, 3, tá? Então, ó, 1, 2, 3, Beto tá aqui, na verdade, ó. Então, ó, girar 1/4. Agora tem que dizer para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Essa é a letra F, tá? Então, ó, veja. Ela estava aqui de frente para a Ana, ela vai girar para a esquerda para ficar de frente ao Beto. Então, ela andou 1, 2, 3, 4. 4 partes, tá? Então, vamos lá. Olha só. Agora, ele diz o seguinte, ó. Questão 2, letra A e letra B, são relógios, tá? No relógio de ponteiros também podemos observar giros, tudo bem. Observe como fica um relógio de 15 em 15 minutos e entre 12 e 13 horas para completar as frases. Então, a gente vai analisar cada relógio aí apresentado nas frases. Vamos começar com A, não é? Olha só. O giro dado pelo ponteiro grande em quadrado minutos corresponde a um giro de volta. Então, vamos lá. Ele vai estar dizendo assim, ó. Saiu aqui do 12 para o 3. Do 12 para o 3 demorou quantos minutos? 15, né? Então, ó, 15 minutos. O giro dado pelo ponteiro grande em 15 minutos corresponde a um giro de... Então, ó, quanto aí corresponde a esse giro? Vamos lá. É um giro de que fração? Lembrando que, ó, primeiro tem o meu círculo, a base vai ser dividida em 4, né? Então, ó, se ele andou daqui para cá, ele andou só essa parte, não foi? Então, ele deu um giro de 1/4, tá? De volta. Por quê? Porque ele andou só uma parte de 4 partes. Letra B. O giro dado pelo ponteiro grande em quantos minutos corresponde a um giro de volta? Então, vamos lá. O giro dado pelo ponteiro grande. Quantos minutos? Ó, eu saio daqui para cá. Quantos minutos passou? 30 minutos. Tá. Qual vai ser a fração, tá? Para representar esse giro. Lembra daqui, ó? Da minha base. Se ele chegou daqui para cá, ele deu, ó, um giro de 2/4 para minha fração, tá? Porque ele andou, ó, 2 partes de 4 partes. Vamos lá para seguinte, C. O giro dado pelo ponteiro grande em minutos corresponde a um giro de volta. Então, vamos lá. Na letra C, que já vai estar na página 130, tá? Quantos minutos se passou? Ele saiu daqui para aqui, você sabe? 45 minutos.
Tá? Esses 45 minutos, como foi o giro que ele deu? Ó, se eu ver aqui, ó, o 9 ele estaria aqui. Então, ele andou 1, 2, 3. Então, o giro de 3 quartos. Por quê? Ele andou 3 partes de 4 partes. E a letra D, ó, o giro dado pelo ponteiro grande em quantos minutos? Ou hora, né? Corresponde a um giro de... Então, vamos lá. Quantos minutos se passaram? No caso, passou 1 hora. Mas 1 hora tem quantos minutos? 60. Tá. Como foi aí, ou qual vai ser, no caso aí, essa minha fração para esse giro? Fácil. Ele andou... Para ele andar todo o relógio, ele deu 4 voltas e 4 partes. Essa seria aí a fração para a letra D, tá certo? A questão 3... vai pedir, no caso, né, para você, em relação à atividade anterior. Questão A. 1/4 de hora é o mesmo que quê? Então, 1/4 de hora, ó, daqui para cá, eu dei uma parte de 4. 15 minutos, tá? Então, a letra A, 15 minutos. B, meia hora, ó, meia hora. Daqui para cá, então, eu andei 2 quartos. Tá? Eu andei 2 partes e 4 partes. Quantos minutos? Aqui é... Que minutos aqui eu tenho, né? Então, eu vou ter o 6, que vai representar 30 minutos. Então, aí o B é 30 minutos. Aí diz 3/4 de hora é o mesmo que... Então, ó... 1, 2, 3. Aqui estava o 9, que representa quantos minutos? 45 minutos, tá? A questão 4, tá? Vou deixar para vocês fazerem em casa, juntamente, ó, com a página 130, né? Que é da questão 4. E aí você vai seguir nas páginas 131 a 134, tá? A gente finaliza por aqui. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo para realizar as atividades dessas páginas seguintes. Tudo certo, quarto ano? Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.